Muito bom dia! E vamos começar o nosso sábado com muita alegria? Gente, o programa em dia já está no ar, está apenas começando. E bora de Bom Dia Saúde hoje? Ai, gente, estava com saudade dele, Dr. Rafael Alcalde, na nossa nova casinha, recebendo agora, né? Pois é, conheci a nova casa aqui da É. turma. Da turma. Nós estávamos aqui nos bastidores. Não, você veio quando gravar? E é sobre isso. Mas hoje o nosso assunto é para você que já pensa ou já pensou em fazer redução de mama, ou seja, a mamoplastia redutora. Olha, Redutora. adorei falar. O excesso de peso, por exemplo, doutor Rafael, das mamas pode causar lesões, assim, por exemplo, permanentes, nos ombros, ou até mesmo fazer com que a pessoa tenha esse peso no seio mesmo, né? Tem muita gente que tem até dor nas costas. A longo prazo, esse peso das mamas pode causar algum distúrbio muscular e às vezes até provocar um início de hérnia na região das costas, né? Então, quando vem uma paciente que tem a mama muito grande, vou te dar um exemplo, tem paciente que às vezes a gente tira 1 quilo de cada mama. Meu Imagina a gente Deus. tirar 2 quilos de mama da Sim. paciente, o quanto que isso não pesa, né? A paciente ela vem com aquelas dobras, com essa região do ombro bem afundada, com dor realmente no ombro, e isso a longo prazo sim, pode prejudicar e cansa muito a paciente. Então a mamoplastia redutora, fora a estética que ela traz para o Sim. paciente, ela traz uma melhora funcional muito grande, né? Que no dia a dia da paciente, no Nossa. trabalho, no lazer, enfim, no vestir a roupa. Então, sim, é uma cirurgia que traz muito benefício para a paciente. Doutor Rafael, me fala uma coisa, assim, por exemplo, uma paciente jovem, a partir de qual idade, por exemplo, ela é possível fazer, de repente, uma cirurgia reparadora dessa? O ideal é a gente esperar ela ter o desenvolvimento mamário, né? Tá. Então, a gente espera pelo menos a paciente. O ideal é ter acima de 18 anos, né? Ela vai ter lá a menstruação com 12, 10, 12 anos, ela vai se desenvolver, a mama dela vai crescer, Ah, e aí sim a gente pode operar. Em alguns casos extremos, às vezes a paciente tem 15, 16, 17 anos e uma mama muito grande, a gente faz a mamoplastia, mas a gente corre o risco dessa mama continuar crescendo e lá na frente ter que fazer uma nova mamoplastia redutora. e existe idade máxima para se operar? Existe idade máxima não, mas existe bom senso, né, Flavia? Aham. Tem que saber, Né, tem né? que saber. Eu já operei pacientes acima dos 70 anos, obviamente pacientes com bom estado de saúde, sem comorbidades, ou seja, pressão alta, diabetes. Então são pacientes, você tem que primeiro ter um bom senso e depois avaliar toda a parte física da paciente, ver se ela está com estado de saúde bem, para poder ser submetido a um procedimento. Por exemplo, doutor Rafael, eu acho que no consultório deve ser muito comum, de repente, uma paciente que ainda não foi mamãe e fez a cirurgia redutora, ela provavelmente vai te perguntar: "Mas eu vou poder dar de mamar?" Amamentar. Amamentar. E é muito comum nas pacientes que fazem mama redutora, nas pacientes que fazem mastopexia, que é levantar. Tá. E isso é uma pergunta muito comum. Qual que é a minha resposta? É a resposta que todo médico tem que dar. A produção de leite, ela se dá normalmente. O que acontece é que às vezes ela não consegue drenar esse leite para o bico, para a papila Entendi. da mama. Sim. Então, quanto mais longe da cirurgia ela for mãe, maior a chance dela conseguir amamentar, porque toda a parte estrutural da mama, ela é modificada, é feita uma bagunça lá, porque a gente Sim. tira a mama, enfim. E para ele se reconectar leva um tempo. Então, se a paciente vai ser mãe 1 ano depois, muito provavelmente ela não vai conseguir amamentar. Se ela for Ah, ter 3 anos, 4. 4, 10 anos, essa chance ela é maior, mas ela ainda corre o risco de não conseguir amamentar. E me fala uma coisa, hoje, como que funciona a técnica, né, que vocês atuam? E principalmente, é possível essa, por exemplo, após, dentro dessa cirurgia, não ter aquela cicatriz? Não sei se fica a cicatriz, assim, aparente, como que é? A técnica que se usa, que a gente chama da mamoplastia redutora, basicamente a gente tem duas formas de fazer a cicatriz.
uma cicatriz em T de ponta cabeça, então como se fosse uma letra T de Tá. ponta cabeça, onde a cicatriz fica no sulco mamário e fica bem na região abaixo da areola, e tem a cicatriz em L, então como se fosse uma letra L, ela vai ficar uma cicatriz que a gente chama de vertical, abaixo da areola, e essa cicatriz corre para a lateral. Mas é uma cicatriz que corre mais para a lateral, ela é um pouco mais longa. E dessa forma a gente consegue reduzir o tamanho da mama, diminuir o volume da mama, levantar a areola, né, reposicionar a areola e tirar essa flacidez de pele. Mas te garanto que o benefício que a paciente tem em troca de ter cicatrizes vale a pena. A pena, né? A pena, Pela porque qualidade de vida que ela vai ter novamente, pelo peso. e hoje em dia tem muita coisa que a gente pode fazer com a cicatriz, né? Sim. A gente tem muitas alternativas de laser, de tratamentos Verdade. dermatológicos para que essa cicatriz realmente fique muito boa. E, doutor Rafael, como que é esse pós-operatório, por exemplo, né, dessa paciente? Em quanto tempo, por exemplo, ela pode voltar a trabalhar ou voltar a fazer um exercício físico? Como que é essa paciente no pós-operatório? A cirurgia de mamoplastia ela é uma cirurgia muito tranquila. A paciente ela vai embora no mesmo dia, de maneira geral, então ela Tá. interna, opera e vai embora no mesmo dia, no final do dia. Ela vai usar um sutiã cirúrgico, que é um sutiã parecido com o sutiã normal, só que ele é um pouco, ele abraça um pouco mais a mama, ele sustenta um pouco mais a mama. E hoje em dia, a rotina do dia a dia, lavar o cabelo, fazer higiene íntima, comer, se trocar, a partir do dia seguinte está liberado. Né? Antigamente Nossa. o braço ficava parado, né? Não tinha podia que mexer o braço. Hoje em dia a gente chama de hands-free, que as mãos são livres. Então, tudo que é no dia a dia você pode fazer. Obviamente, academia, pegar um peso maior. Sim. Nesse início, não. Vamos supor que uma paciente que faça home office, 4, 5 dias depois ela está aqui no computador trabalhando sem problema nenhum. Né? A recuperação hoje em dia é mais rápida. Dirigir em torno de 2 semanas. A academia, 30, 40 dias a paciente já está fazendo academia. E assim, o que você percebe dentro, para a gente poder até finalizar, o que você percebe no seu consultório quando essa paciente fez a redução de mama e isso atrapalhava o dia a dia dela? Ou com problema na coluna, como você falou, da parte, né, das costas, enfim. O que você vê que após isso já gera o resultado, ela já se sente melhor? Felicidade, autoconfiança, a mudança no vestuário da paciente. Ela já quer. Ela já vai colocar uma roupinha mais decotada. Semana passada, eu fiz um pós-operatório de uma paciente, e legal essa sua pergunta, deve ter uns 45 dias de cirurgia. Eu operei ela no final do ano passado. E ela me falou uma coisa que eu nunca parei para pensar. Ela falou assim, doutor, hoje eu pulo, eu consigo pular. Antigamente eu não pulava. Uma coisa simples. Simples. Eu não conseguia pular, porque a mama não me permitia. E aí, no final do ano, ela estava brincando, acho que com o filho, pula-pula, né? E eu comecei a pular e eu vi que eu conseguia pular, que aquilo não me atrapalhava. Olha que coisa simples que a gente não tem ideia, o tanto que aquilo atrapalha a rotina, o dia a dia da paciente. É o dia a dia dessa paciente. Né? Então, são coisas simples que uma cirurgia traz benefício, que uma cirurgia melhora o dia a dia da paciente. Com certeza, e tirando também não só a melhora, mas a qualidade também de vida dessa paciente. É isso daí. Doutor Rafael, sempre muito bom ter você aqui. Obrigado, Flávia. Vamos passar as redes sociais? Vamos. Instagram, dr_Rafael Alcalde, Rafael com PH. Então, se você tiver alguma dúvida, já acessa as redes sociais. Doutor Rafael, já manda lá. Tá bom? Isso aí. Obrigada, doutor. Tchau, Flávia. Até a próxima. Tchau, tchau. E olha quem voltou aqui para o Bom Dia Saúde, nosso colunista, Dr. Luiz Felipe, e hoje com um assunto assim sensacional. Fiquei sabendo que ele estava viajando, né? Então quem estava com saudade agora já pode consultar o doutor aqui que ele está de volta. Seja bem-vindo de volta, doutor. Obrigado, Dai. E hoje com o tema de câncer de endométrio, é isso? Isso, câncer de endométrio. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre e qual a diferença do câncer de endométrio para o colo do útero. Tá, legal. Essa é uma pergunta importante, mesmo que as pacientes às vezes confundem, né, o colo do útero com o endométrio. Sim. Né? O endométrio, na verdade, é aquela camada que reveste o útero por dentro, que é o responsável pela menstruação, né? E quando a mulher engravida, onde implanta o embrião. Então, o câncer de endométrio é um tumor que desenvolve nessa região, que fica dentro do útero.
É diferente do colo uterino, que o colo uterino é a parte final do útero, né? E quais são os principais sinais de alerta assim, que a mulher não deve ignorar? O principal sinal do câncer de endométrio é sangramento, né? Então, diferente do câncer de colo uterino, que é uma doença que é HPV induzida, o câncer de endométrio ele não tem um rastreamento que nem o câncer de colo uterino, né? Mas ele sangra. Então, toda mulher que sangra, seja ela já na menopausa, ou seja, aquela mulher que já entrou na menopausa, que não menstrua mais, ou mulheres acima de 50 anos, tem que ser investigado. Perfeito. Existe algum exame preventivo, algum exame específico, no caso, que possa ser feito para detectar esse tipo de doença? Não, então, foi como eu falei, diferente do câncer de colo uterino, o câncer de endométrio não tem um exame de uma prevenção, Sim. né? Mas tem um sinal, então tem que ser valorizado tanto pela Sangramento. paciente como pelo médico. Então, Perfeito. aquela mulher que tem mais de 50 anos, que já está na menopausa e que sangra, tem que investigar, né? Importante, né? O sangramento pós-menopausa não é a principal causa, não é câncer, tá? Mas é uma das causas, então todo sangramento tem que ser investigado. Ou aquela mulher que é menos frequente, aquela mulher que ainda está menstruando, que ainda não entrou na menopausa, se ela tiver um sangramento muito abundante, um sangramento irregular, sangramento fora do ciclo, também merece uma investigação. Tá? Não é comum câncer de endométrio em pacientes jovens, mas também pode acontecer, Pode então acontecer. também tem que ser valorizado e tem que ser investigado nessas situações. É importante sempre estar ali fazendo exames, né? Até preventivos mesmo, né? Independente de como você mesmo falou, não é... É raro a chance de acontecer com uma pessoa mais nova? 75% dos cânceres de endométrio é na paciente na pós-menopausa, mas tem as pacientes mais jovens que também podem desenvolver o câncer de endométrio. E quais são os principais fatores? Assim, por exemplo, a obesidade e a Isso. reposição hormonal, ela aumenta? A obesidade é o grande fator de risco do câncer de endométrio, né? Para ter uma ideia, Dai, assim, a obesidade aumenta em 3 a 5 vezes o risco de câncer de endométrio, né? E é um risco que ele é manejável, ou seja, aquela paciente que emagrece, ela sai do risco. Fora isso, pacientes com pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, pacientes que têm uma doença chamada síndrome de Lynch, que também é uma alteração genética que está relacionada com o câncer de endométrio e com o câncer de intestino, e pacientes que fazem reposição hormonal só com estrógeno. Então, a utilização do estrógeno isolado sem a progesterona também aumenta o risco de câncer de endométrio pela estimulação do endométrio, dessa camada de células que reveste o útero por dentro. Doutor, e quando é detectado a doença no início, quais são as chances assim, de cura? Como é que o pessoal de casa... Acho que uma informação que todo mundo, né, deve ter curiosidade. Essa questão, como você mesmo disse, prevenção. É mais difícil, né? Mas quando a gente já faz esse procedimento antes, já é detectado antes, no início, como que a gente consegue, vamos falar assim, se livrar dele? É possível? Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Qualquer câncer funciona assim. O câncer de endométrio, ele dá sinal. Foi o que eu falei para vocês, ele sangra. Então, quanto mais precoce fizer o diagnóstico, então todo o sangramento tem que ser valorizado, tem que ser investigado. Então, normalmente, o câncer de endométrio, o diagnóstico é feito nos estádios iniciais. Isso é bom, porque você tem uma resposta, um tratamento, uma cura em 80% a 90% dos casos. Então, quando diagnosticado em estádios iniciais, a cura é de 80% a 90% dos casos do câncer de endométrio. Doutor, como que é feito o tratamento do câncer de endométrio? O tratamento do câncer de endométrio, ele é inicialmente, na grande maioria dos casos, cirúrgicos, né? Então, os pacientes elas acabam indo para a cirurgia, que consta a retirada do útero, do colo do útero, da trompa e dos ovários e dos linfonodos ali da pelve, né? E normalmente pela técnica minimamente invasiva, e a cirurgia robótica acaba sendo uma grande aliada no tratamento do câncer de endométrio. Em algumas situações ou em tumores mais avançados, aí há necessidade de complementar o tratamento ou fazer o tratamento exclusivo de radioterapia, associado ou não à quimioterapia, em alguns casos até a imunoterapia. Perfeito. Então, não são todos os casos que necessariamente vai precisar de fazer uma rádio e uma quimio. Não. Inicialmente, o tratamento... o câncer de endométrio, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, né? Que nem eu falei para você, porque ele sangra, então ele dá sinal. Então, normalmente, a grande maioria dos casos é diagnosticado em estágio inicial e a parte deles, a cirurgia por si só já trata a doença. Mas em algumas situações ainda precisa complementar com a rádio, em algumas situações a quimio e imunoterapia. Já em tumores mais avançados, aí não vai para a cirurgia e vai para esse tipo de tratamento. Tratamento, doutor, como que é feito? Então, aquela paciente que sangra, quando é investigada, geralmente se investiga com exame de ultrassom, né, para ver como que está, se tem um espessamento ou se não tem espessamento nesse endométrio, e é necessário fazer uma biópsia para poder fazer o diagnóstico. Então, essa biópsia é feita ou
no consultório mesmo, com médico especialista, com uma sondinha, a gente consegue tirar um pouquinho de material do dentro do útero, que é o que a gente chama de pipele, ou é feita no centro cirúrgico por esteroscopia. Feito o diagnóstico, tem que ir para o tratamento. Então, normalmente o câncer de endométrio, o tratamento é cirúrgico. Tá? A cirurgia consiste na retirada do útero, do colo do útero, dos ovários, das trompas e dos linfonodos, que são os gânglios que ficam ali na pelve. Né? Falando na cirurgia, a grande aliada do tratamento do câncer de endométrio, aí sim é a cirurgia minimamente invasiva, preferencialmente a cirurgia robótica. Tá? Então, uma das grandes indicações da cirurgia robótica no câncer ginecológico é no tratamento cirúrgico do câncer de endométrio. Inclusive, eu quero chamar o doutor para falar na próxima pauta, no próximo tema aqui, sobre a cirurgia robótica, que eu acho que é até importante para o pessoal de casa saber também dessa opção, né? Legal, estou aqui à disposição. Perfeito. E, doutor, eu queria até que você passasse uma informação. Pessoal de casa, hoje o câncer do endométrio, qual que é a porcentagem de mulheres hoje que tem esse tipo de doença? Ah, sim, o câncer de endométrio hoje é o segundo câncer ginecológico mais comum no Brasil, né? O câncer de colo uterino ainda é o câncer mais prevalente na população brasileira, mas a tendência mundial, né, é que com o envelhecimento da população e com as pacientes cada vez mais obesas, em alguns lugares já o câncer de endométrio já é a principal causa de câncer ginecológico. Perfeito. Então, se previna, né, doutor? Isso. Faça uma consulta, se cuide, qualquer dúvida, olha, já voltou, tá aqui, ó. Prontinho já para atender vocês, né, doutor? Isso. Então, a mensagem final, né, mais importante no câncer de endométrio é que todo sangramento irregular tem que ser investigado. Sim, né? perfeito. Principalmente em pacientes pós-menopausa, pacientes acima de 50 anos, sangrou, procure seu ginecologista. É uma oportunidade de fazer o diagnóstico e quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Perfeito. Suas redes sociais, doutor? Ah, sim. @Dr. Luiz Felipe Sarum. E para você que tem dúvida, só procurá-lo, né? Estou aqui à disposição. Obrigada. Olha, eu sempre gosto de trazer assuntos aqui, não só na parte da saúde, né? Mas também vamos cuidar da autoestima, da beleza. Eu amo falar desse assunto, viu, doutor Rodolfo? E hoje eu trouxe doutor Rodolfo Rangel, referência aí em tratamentos na estética, tanto facial, estética dental. Gente, 1001 utilidades esse homem. Doutor Rodolfo Rangel, hoje aqui na nossa casinha. Tudo bem, doutor Rodolfo? Tudo bem, Flávia? Tudo Obrigado ótimo. primeiramente pelo convite. Obrigada pela sua presença, viu? Uma honra. Uma honra minha também. Ah, muito obrigada. Doutor Rodolfo, para a gente começar, na verdade, o que é a harmonização orofacial, né? Hoje ela tem melhorado bastante essa questão da estética, mas também a autoestima das pessoas. Eu falo assim que de uma forma bem rápida para a gente poder explicar a harmonização seria um equilíbrio. Então, a gente tenta equilibrar e esse termo harmonizar seria mais ou menos essa forma de equilíbrio que a gente tenta atingir da melhor forma. A gente não pode padronizar, né? Então, a gente não pode colocar um padrão para tudo, mas é um equilíbrio. A gente fala que é como se fosse tocar uma música. Perfeito. Tem que estar tudo equilibrado. A gente Sim. fala em harmonia de uma música porque está tudo ali bonitinho, rolando. Alinhado, né? E eu também sou músico também, então eu entendo um pouco disso. Gente. Então, isso eu não falei antes, né? Mas tem isso também. Então a gente fala em harmonia e a gente fala também no equilíbrio. E essa harmonização seria isso. Vamos harmonizar, vamos deixar equilibrada a face do paciente. Não com exageros. Às vezes, há casos que a gente precisa construir algum determinado ponto, né? Que o paciente às vezes não tem, que ele tem uma deformidade, isso daí também ajuda, e inclusive quando a gente fala da parte da autoestima. Total, Então, tem né? casos que a gente está devolvendo a autoestima numa deformidade do paciente. Eu já tratei de pessoas que têm um lábio torto, por exemplo, a gente preenche um lado do lábio porque o outro lado ele é Já igual tá, e o do outro já é murchinho. Ou uma pessoa que tem um nariz um pouquinho torto, a gente tem como corrigir talvez isso daí, só colocando detalhes. Então, a harmonização, a gente fala assim, vamos equilibrar, vamos deixar por igual, nada de deformar, nada de exageros, né? E hoje nós estamos nessa era, né, também, doutor Rodolfo, você melhor que eu sabe, de gerenciar esse envelhecimento, né? Esses procedimentos, eles são definitivos ou ele precisa e exige a manutenção no decorrer do tempo? Então, há determinados procedimentos na harmonização que podem ser definitivos e também os que são reversíveis e que vão acabar, no caso, com o tempo, eles vão passar o efeito, né? Tá. De forma geral, eu não posso dizer assim, eles são definitivos ou são reversíveis. Eu falo, tem os dois caminhos. Perfeito. Então, há tipos de procedimentos que a gente pode fazer, que eles vão ficar de forma definitivos. Inclusive, hoje, né, tá começando a entrar na odontologia, que é legal,
abordar esse tema de cirurgias estéticas, né? Olha que Então, está legal. começando a adentrar na odontologia, tá? O que seria dentro da cirurgia estética, vamos dizer, na parte odontológica? Assim, na parte de cirurgia bucomaxilo, Perfeito. os cirurgiões, no caso, eles sabem fazer uma rinoplastia, sabem fazer uma correção de orelha, sabem fazer uma blefaro, né? Tirar aquela pelinha aqui do Pelinha olho. aqui. Então, só que isso, assim, o Conselho Federal entende que ainda a gente, no consultório, por parte estética, não pode fazer. Mas isso está em trâmite. Tá em processo. Tem alguns cirurgiões que têm uma liminar, inclusive eu busco uma liminar, já fazem 3 anos que eu estou na justiça tentando isso, Para fazer para esses eu atendimentos. poder fazer uma cirurgia estética, né, Perfeito. dentro do meu consultório. Ok. Quando o paciente chega no hospital, ele se acidentou, ele quebrou o nariz, ele rasgou a orelha, isso daí dentro do hospital, o cirurgião bucomaxilar, ele é habilitado, ele pode fazer lá dentro. Mas na na clínica. clínica ainda não. O Tá. Conselho Federal não permite isso. Perfeito. A não ser os cirurgiões, no caso os dentistas, que têm uma liberação na justiça. Mas isso que eu falei. Então, às vezes você vai fazer uma cirurgia estética, a gente pode considerar quase definitiva. A gente fala assim, uma cirurgia plástica. Ok. Então, tudo bem. É definitivo? Não. Daqui a 10 Não. anos você não sabe se você vai estar do mesmo jeito. Talvez se tenha que voltou, refazer. se piorou, se melhorou, né? Então, é isso que eu falo. Há coisas que um ácido hialurônico, um preenchimento que você vai fazer, vai durar, sei lá, de 6 meses até 18 meses. E pode até demorar um pouco mais de tempo. Um botox que você vai fazer para poder paralisar a musculatura, diminuir rugas, essas coisas, de 3 meses a 6 meses. Entendeu? Então, há reversibilidade e há o caso que a gente pode considerar definitivo, mas que Entendi. pode ter os seus retoques depois. E também depende de cada organismo, né? Cada É, pessoa, a da durabilidade também. absorção, É, né? da durabilidade. E, inclusive, até de uma cirurgia estética. Vai depender também. A pessoa pode da durar, sei lá, 20 pesquisa. anos, outra em 5 a 10 anos vai ter que refazer. Refazer. E me fala uma coisa, como que vocês, né, no caso cirurgiões dentistas, fazem essa avaliação, por exemplo, do rosto, o sorriso, para que até mesmo o paciente ele possa ter esse resultado mais natural e com toda certeza harmônico? Então, daí a gente chama, eu falo assim que É o olhar que a gente tem, às vezes fica, né? tem Não o sei. profissional que às vezes assim, eu falo aqui, às vezes até o profissional, não só o paciente, mas o profissional tem que ter um padrão que ele fala assim, olha, até nesse ponto eu posso trabalhar, a partir desse ponto eu já estou exagerando. Às vezes o paciente chega com uma ideia pra gente, olha, eu quero 5 ml no meu lábio. Fala, não tem jeito, você vai ficar com 2 linguiças na boca. É Não verdade. dá, Quem entendeu? nunca já pensou Né? nisso? Então não dá. Então, assim, por mais que o paciente chega para mim falando, olha, Aham. eu quero mais, eu falo assim, olha, seu lábio tá lindo. Tá lindo. E Vamos deixar. quantos pacientes eu deixei de ganhar dinheiro para poder falar assim, olha, não vou fazer, não dá para fazer, entendeu? Às vezes o paciente, mas em vez de você colocar então 2 ml, põe 1,5. Aí tá bom. Amo! Conheço muita gente. 1,5 a gente põe ali, tá bom, dá para quebrar um galho. Mas a gente também tem que indicar esse paciente. E assim, como você perguntou da gente como Sim. saber aquilo dali, eu acho que a gente tem a responsabilidade sobre o paciente de não ir além daquilo que vai Mudar muito, mudar né? demais, entendeu? E eu sou um profissional que eu gosto de ir aos poucos. Às vezes eu tenho paciente lá que ele tem muita coisa para corrigir na parte de harmonização. E eu falo, não vamos de uma vez? Só daqui a pouco você chega em sua casa, seu marido vai chegar lá e fala, pô, mas não Quem foi que essa é que eu eu casei, eu né? casei, né? Nossa. Então vamos de pouquinho em pouquinho, até para o Sim. pessoal não ver muita mudança em você e você também se acostumar com aquilo. Perfeito. E na parte, vamos falar assim, de estética dentária, eu acho interessante porque você tá com o rostinho lindo, maravilhoso, mas na hora de sorrir, né? Então vamos ver como é que tá a parte dentária e eu acho que por isso, no caso que eu trabalho com facetas, a parte de resina, que é onde o pessoal me procura mais. E hoje Entendeu? nós sabemos, né, só para complementar, que a estética dental evoluiu bastante, nessa questão, até mesmo das Da facetas, faceta. que casa também com essa parte da harmonização, né? E a técnica de faceta de resina hoje evoluiu muito. Bastante, Muito. né? Eu falo que há 4, 5 anos atrás você tinha um padrão de confeccionar uma resina que não é o mesmo padrão de hoje. O material também mudou, o jeito como a gente agrega vários tipos de materiais para dar um efeito também é diferente. Há as diferenças entre uma faceta de resina e uma faceta de porcelana, sim, há. E quais são, assim, pra Então, gente assim? às vezes, vamos falar assim, a durabilidade de uma para outra. A Tá. porcelana realmente pode ter uma durabilidade muito maior, de 10, 15 anos. A faceta pode durar menos tempo. Até em literatura, eles falam de 8 a 10 anos. Tem casos de paciente que vai precisar trocar a faceta no menor tempo, né? Às vezes pela falta de cuidado.
Então fala assim, tudo depende do cuidado. Do cuidado, Porque é? na faceta de resina, o Aham. cuidado é maior. Sério? Então, isso. É. Aquelas quais são? Tô brincando. Consulta fria agora. É, Tô brincando. não, mas o cuidado é assim, digamos que é o mesmo. Você escovar, lógico, uma escova um pouco mais macia, Sim. né? Que tem uma seda um pouquinho mais fininha para limpar realmente entre um dentinho e outro, que é onde mais acaba acumulando placa também ali. E se o paciente não tem aquele cuidado de estar limpando toda vez, numa faceta de resina, o risco de pigmentar é maior. Numa Entendi. faceta de porcelana já não. Só que numa de porcelana é quase, vamos falar assim, não vou falar impossível, mas é quase impossível você, é muito difícil você colocar uma faceta de porcelana num dente que você não possa desgastar. Você vai ter que fazer um desgaste no dente. Entendi. Não tem como. A resina A não resina é já tão não tem o desgaste. necessária. Não Não. tem. Eu digo assim, não é 100%. Tá, que Mas, pode ter. mas em quase 90% dos casos eu não faço desgaste nenhum. É lógico, já chegou o caso lá para mim para poder fazer, que o dente estava desalinhado demais. Aí tem que... Aí eu falo, olha, você vai ter que tratar primeiro de forma ortodôntica, pelo menos para dar uma alinhadinha para a gente poder fazer. Porque do jeito que tá muito desalinhado, a única opção que você tem é porcelana. Porque daí eu vou desgastar bem seu dente, daí eu faço ele inteiro e tudo retinho. Você quer isso? Ah, não quero desgastar meu dente. Então, tratamento ortodôntico primeiro, entendeu? Por que será que as pessoas falam tanto de não desgastar os dentes se elas vão É por- colocar uma... Então, mas é que tem Uma gente, que tem gente que quer a reversibilidade. O que seria voltar ao normal? Voltar ao normal. Mas será que volta? Volta não, gente. Então, eu nunca tive um paciente até É isso hoje que então, pessoal, que falou assim, olha, eu quero tirar para ficar sem pro resto da vida. Não, eu não tive. se já teve alguém, ou Não. fala assim pra você, vamos trocar, colocar Não, outro, trocar, né? trocar, vamos falar assim, Pra nossa, dar uma... vamos fazer da sua técnica? Ah, eu fiz em outro local lá, Gostei, mas... gostei, eu né? quero fazer do seu jeito. Ah, Entendi. vamos tirar, vamos colocar. Mas Mas tirar, não né? de tirar e ficar ao natural de novo. Sim. E me fala uma coisa, hoje, quais são os cuidados, doutor Rodolfo, que o paciente deve ter antes mesmo, por exemplo, de realizar uma harmonização? O que ele precisa ver, primeiramente? Ele chegou num consultório, numa clínica, o que ele tem que Ó, entender? primeiro de tudo e mais básico, procura o profissional e procura a referência. Tá. Porque alguém que já fez, eu falo assim, Instagram hoje, a partir acho que foi de 2015, eu acabava não usando muito a rede social. Eu tinha meu Facebook e tal, mas não usava tanto. Quando eu vi que isso daí estava engrenando, eu falei, cara, eu não posso ficar para trás. Aí a partir de 2019 para 2020 eu comecei a engajar de novo. Aham. E já, vamos embora, vamos trabalhando. Então, se eu pensar desde quando eu voltei a trabalhar com rede social, foi a partir de 2020. Então, ou seja, está indo para 6 anos. Então, não é do nada que você constrói um Instagram que tenha força também no mercado. É verdade. Mas procura os casos, entendeu? Vê se aquele caso condiz, o antes e depois. Procura gente que fez. O que eu acho legal é que, assim, na minha região, a gente faz ali, posta uma foto lá. Aí é legal que a pessoa, nossa, eu conheço fulano de tal. Aí entra em contato, nossa, O doutor Rodolfo fez o seu você. cabelo, como é que foi? Então é legal por causa disso. Sim. Então a pessoa tem esse contato de eu divulgando a foto, de pessoas Perfeito. conhecidas da região. Então, o primeiro caso, escolha bem o profissional. Segundo caso, vamos falar assim, o que ela tem que ter para poder fazer antes, eu acho assim, não esperar que aquilo que ela causou de ideia na cabeça, vamos falar assim, mas ela tem uma mentalidade que meu rosto vai ficar daquele jeito. Às vezes não é possível. Às vezes a gente tem certas limitações. Posso te complementar? Por exemplo, se eu chegar, por exemplo, eu quero uma foto, ficar assim. Deve ter muito isso. Tem, Vocês às vezes. conseguem, de repente, chegar próximo. mas não Não falar, dá. você vai ficar igual a... Às vezes a gente tem umas limitações anatômicas, a gente pode falar assim, olha, mas olha o terço dessa pessoa, esse terço daqui é maior, esse terço daqui de baixo é um pouquinho menor, dá para fazer assim, no seu caso. Mas eu quero desse jeito. Tá, desse jeito tudo bem, mas cirúrgico. Entendi. Ah, não, mas cirurgia eu não quero. Então você tem que entender que até esse ponto a gente Eu consegue posso trabalhar. Depois desse ponto, cirurgia. Você quer Aham. cirurgia? Não quero cirurgia. E outra, uma cirurgia que não é fácil, não é um cortar uma pelinha e puxar para trás. Às vezes a gente está falando de uma correção de osso, de mandíbula, de um excesso da parte do zigomático. Perfeito. Então, não tem como. Eu falo, eu consigo chegar perto, tá bom para você? Ai, que Mas legal. né, em relação do antes e o depois, como a gente fala assim, de Sim. cuidados, bom, a gente tem que se precaver no caso, fazer uma boa anamnese do paciente, para ver no caso se há alguma complicação que possa causar também depois. Depois eu dou, olha, meu telefone está aqui, entre em contato comigo, me chama no domingo, não tem problema. Aconteceu, inchou demais, me mantém informado. Sim. Eu prefiro que você me informe
do que você esperar o negócio ficar roxo demais a região e depois o negócio E causar piorar, alguma né? necrose, alguma coisa ali. Sim, sim. Entendeu? Então, não, me mantenha informado. Eu estando informado, eu sei como, né, lidar com uma intercorrência, né? Perfeito. Mas me mantenha informado. Agora, assim, medicação, essas coisas, tudo isso daí depende de cada caso, né? Se a gente vai receitar um medicamento para o paciente também depois para poder evitar inchaço, inflamações, essas coisas, porque não é, às vezes depende da quantidade que você usa. Eu, como gosto de trabalhar em sessões não com muita quantidade, então tem casos que eu não preciso passar uma medicação, um corticoide, alguma coisa, para evitar o inchaço lá, né? inchaço. Agora, gente, o Dr. Rodolfo é muito chique. Em 2022, eu fiquei sabendo que você foi para Harvard. A gente fez Olha que chique, gente. O que mudou isso na sua carreira? Assim, o que agrega para você hoje justamente ser referência já e com essa questão desse conhecimento, dessa bagagem, né, doutor? em 2022 a gente teve um encontro lá e daí teve profissionais, inclusive até dos Estados Unidos lá. Inclusive a gente conheceu uma enfermeira que morava lá e ela até estava procurando se especializar mais porque ela queria fazer a aplicação de Botox. Só que lá é um pouco diferente daqui. Por exemplo, na parte de enfermagem, os enfermeiros fazem uma especialização e podem fazer. Lá não, tem que ter, por exemplo, um médico que vai responder por aqui. Então qualquer coisa errada que fez é o médico, a culpa é dele. Então lá muda algumas coisas, tá? Mas assim, o encontro foi ótimo, né? De vários profissionais, inclusive de outros países que estavam lá também. Que legal. A troca de informações, tinha muita coisa que assim, que eu nem sabia que existia determinada técnica. E lá a gente teve esse nível de informação. Lá, quando eu fui, a gente não teve a parte prática de colocar a mão, fazer operar, alguma coisa ali. Mas toda a parte de informação dos dias lá que eu tive lá foi importante demais. Ótimo. De técnicas, lógico, a gente aprendeu lá, e discussão, fazer o network também, que eu conheci gente que lá do Maranhão também, entendeu, que estava lá. Toda a região, Até né? gente da Venezuela estava com a gente lá também. Legal. Então tinha gente de outros países ali também. Então agregou bastante. De verdade, foi um plus a mais que a gente colocou ali no currículo também, né? Com certeza. Olha, você de casa deve estar se perguntando, quer fazer uma avaliação? Manda foto. Manda foto. Me chama no Instagram, manda foto, a gente faz uma online. Fala, olha, eu estava lá no Endia. Doutor Rodolfo, eu acho que gostaria de ficar mais tempo conversando, porque acho que tem muitos assuntos aí que muitas das pessoas não sabem, não têm conhecimento. Fica aberto o meu convite para você voltar. Então, doutor Rodolfo, quais são, assim, como que a gente faz para ver os seus outros conteúdos, para te encontrar nas redes sociais, para a gente mandar a foto para fazer a avaliação? Então, eu vou passar meu Instagram, que é o que eu mais trabalho. O Instagram, ele é @dr.rodolfo_n_rangel. Rangel. Muito obrigada, doutor Rodolfo. Eu que agradeço, Flávia. Foi maravilhoso. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Pessoal, hoje eu estou aqui na clínica da doutora Caroline Rosa, nutricionista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre emagrecimento e as dificuldades que a gente enfrenta após os 35 anos, né, doutora? Mulherada quer um emagrecimento, mas tem essa dificuldade, né? Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui, né, falando sobre nutrição, sobre o que eu acredito, né? Como ela pode melhorar aí a saúde e a qualidade de vida da mulherada. O que você tem no seu dia a dia, por exemplo, dos seus pacientes? O que eles mais reclamam? Quais que são as maiores dificuldades que eles enfrentam após os 35 anos? É realmente a recomposição corporal, né? Tá ali, após os 35 anos, a mulher começa a acumular muita gordura localizada. E isso é a reclamação delas. Eu emagreço, melhoro ali nas minhas atividades físicas, mas a minha barriga não diminui. Meu culotinho. Então começam a reclamar disso. E aí quando chega no consultório eu começo a perguntar sobre outras coisas, como sono, intestino, disposição, energia, elas começam, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí às vezes a gente vai fazer os exames e realmente tá ali num climatério onde começa a ter esse declínio hormonal. Tudo desregulado, né? Tudo desregulado. E hoje, por exemplo, a questão do intestino, né, que a gente vê muito sobre isso. Por exemplo, tem que fazer todo um tratamento, uma limpeza, vamos dizer assim, literalmente interna, né? Eu falo que o intestino é a chave de tudo, né? Tanto no emagrecimento quanto na modulação hormonal. Sim. É ali que às vezes a gente tem toda a absorção de nutrientes e a gente se preocupa muito em suplementar. Ir lá e comprar melhor vitamina, comprar melhor suplemento e você não se preocupa nem como que tá a sua barreira intestinal. Sim. Ou seja, esse intestino não vai nem absorver o que você está investindo.
Então a gente precisa começar do começo. Sim. Reequilibrar o corpo, desinflamar teu corpo, fazer isso com ou sem medicação, independente. Eu falo que medicação, chip hormonal, implante hormonal, não sou contra nada disso, eu acho que tudo vem para ajudar, válido. a tecnologia tá aí, a gente, né, é válido, super válido, mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? E a alimentação, com certeza, é a base de tudo, sempre vai ser. Então, você começa a modular ali a barreira intestinal, você começa a já sentir uma melhora de várias outras coisas, até da própria absorção de vitaminas e nutrientes ali que você precisa no dia a dia. A gente vê muita, por exemplo, a mulherada entrando, quem tá entrando no climatério, menopausa, a dificuldade é ainda maior, né? Muito. Porque com a queda hormonal, né, da progesterona, do estradiol, a dificuldade é real. Não é mito, não é porque você é preguiçosa, não é, gente, é verdade. Com a queda hormonal acontece tudo isso. E se a gente não tomar cuidado, não se tratar, começa a ter a queda hormonal, mas também você começa a ter uma queda de massa muscular, de massa óssea. E a gente deixa isso ir passando. Quando chega nos 45, 50 anos, eu tô com artrose e não sabe da onde veio. É lá de trás. Que a gente Por isso é importante a gente já começar agora. É agora. 30 a mais, né? Viu? Eu falo que é agora, né? E a mulherada que fez 35 anos, é agora que precisa se cuidar. É agora que você precisa saber como que tá seus hormônios. É agora que você precisa ter menos gordura corporal e mais massa muscular. Longevidade, né? Longevidade. Exatamente isso. Então, é sempre bom de procurar um especialista, né? Entender mais sobre o assunto, para quem tem qualquer dúvida. Procurar a doutora também, porque é importante. Às vezes a gente fala assim, deixa pra mim um pouco pra depois. Vou emagrecer. Não, por exemplo, agora chegou as canetinhas milagrosas. Sim. Né? Então o pessoal se acomoda porque, não vou treinar, não preciso fazer nada, emagreci. Mas aí depois reclama dos efeitos que vem. E hoje já tem vários estudos, né, sobre as canetas, né? E cada vez tem sido mais estudados. Mas uma das coisas que tem acontecido muito é a redução da massa muscular, né? Com ela, a redução da massa óssea. Então, é uma medicação de ótima qualidade, mas que também a gente tem que ter todo cuidado e cautela para você não desenvolver uma doença associada a ela. Então, o emagrecimento, principalmente a mulher quando entra no climatério e na menopausa, é uma coisa muito interessante, porque é a fase que a gente já tá bem madura. Sim. E a gente quer mudança rápida. Então, se não deu aqui, a gente vai na faca, a gente vai na cirurgia. Só que o que acontece é que com o uso da medicação, se a gente não tomar cuidado, a gente acelera esse processo do nosso climatério e da menopausa. Então, é saudável desde que bem acompanhado. É saudável desde que uma boa alimentação feita para essa fase de vida. E nunca perder massa muscular. Gente, mulher na menopausa é luxo massa muscular. Com tem certeza. que ter, não pode, né? Não Por isso pode que é ter importante fazer um treino, né? Uma atividade física. Sim, tem que ter, né? Atividade física associada com alimentação e associada também com a medicação, se for necessário para você. Isso é questões individuais, né? Então não adianta a gente querer emagrecer de qualquer forma, de qualquer jeito. Até porque também depois põe a culpa onde? Na canetinha. Eu comi tal coisa. Tudo é o problema, nunca é a pessoa. Por isso que é importante, antes de qualquer coisa, iniciar qualquer tipo de tratamento, mudar literalmente todos os hábitos. Né? E a mentalidade mesmo, né? De que isso não vai ser o que vai mudar a sua vida. Não, ela veio para potencializar, ela veio para te ajudar. Um implante hormonal, um ajuste hormonal, que às vezes se faz necessário sim da fase de vida que você está vivendo, e idade, né? A gente consegue ali, com a questão hormonal, a gente consegue reduzir o envelhecimento celular. Então é saudável, né? Mas a alimentação é a base de tudo. Então, hoje tem vários alimentos que são extremamente importantes para a mulher nessa fase de climatério. Como por exemplo? Como, por exemplo, frutas vermelhas. Gente, frutas vermelhas, toda mulher que tem 35 mais, 40 mais, comece o dia fazendo uso da fruta vermelha. Fruta vermelha, baixíssimo em caloria, mas altíssima em processos anti-inflamatórios. Então, uma fruta extremamente antioxidante que vai ajudar a reequilibrar suas células ali pela manhã. Então faz, nem que seja um suco de fruta vermelha ou coma realmente as frutas vermelhas. É difícil o acesso porque é mais difícil ela amadurecer e ficar, congela. Né? Congela, tá tudo bem, pode congelar as porções, mas faça um suco, faça ali, e você sabe que ela ajuda até na fase das mulheres aí que tem aqueles calorão, tá? Então ajuda muito começar o dia ali com uma fruta vermelha, eu já falo que já é um ótimo início de dia. Então já pegou a dica,
Qualquer dúvida, procure a doutora ou algum nutricionista, endocrinologista, que Sim, seja próximo a você, né? Sim, sim. É sempre Lógico. importante e nunca fazer nada sem acompanhamento. Sem acompanhamento. Porque a mulher precisa entender de que ela tem que comer as quantidades ideais para ela. E cada fase o corpo pede uma quantidade. Então, quando a gente entra nessa fase de climatério e menopausa, a quantidade de proteína tem que ser calculada para essa fase, por conta da queda hormonal que você tem. Então, você não tem mais aquele hormônio que regula. Então, olha como é importante tudo isso, né? Você sabe que a mulher no climatério e menopausa, ela tem uma tendência muito maior de ser depressiva por conta dessa queda hormonal, que é ela que regula nossos hormônios do prazer. Então, às vezes a gente fica tão preocupada só com o emagrecimento, mas tem tanta Esquece coisa de outras coisas. isso que rodeia tudo isso, né? Importante também, gente, vitaminas, se cuidar, Sim, né? sim. Nem sempre só de farmácia, nós estamos A conversando gente tava aqui. conversando. Gente, o multivitamínico ajuda, mas não é o Às vezes, essencial. e às vezes nessa fase que a gente tá, não é importante, né? Nessa fase que a gente tá, não é só isso que vai ser necessário para você. Precisa ser individualizado para você. Então, fazer exames de rotina, fazer exames regulares é importante, tem que acontecer. A mulherada tem que aprender a se cuidar, gente. Uma mulher saudável cuida de todo mundo que tá à volta, com certeza, Normalmente né? a gente tá sempre ali predisposto a cuidar dos outros, esquece da gente, né? Sim. Então a melhor coisa é se cuidar, né, doutora? Uma mãe saudável cuida dos filhos bem, cuida da casa, cuida de todo mundo, né? E a gente tem que estar bem, com certeza. É isso aí, doutora. Muito obrigada. Imagina. Rede social, como que faz pra te localizar? carolinrosa.nutri lá no Instagram, tem todos os links lá, faço consultas online para todo o Brasil, exterior, tenho atendido muito a mulherada nessa fase, porque todas querem com certeza um corpo legal, e eu mostro lá no Instagram, né, como eu era antes nos meus 28 anos, né, obesa, hipertensa, e aí Gente. depois dos 38, sabe que eu tenho gêmeos, né, eu tenho filhos, tenho 3 filhos. Minha nossa, gente. E aí, imagina. depois dos 38, já competi no fisiculturismo, já reduzi muito minha gordura corporal. E eu mostro pra mulherada isso, que a gente, quando cuida da gente, a gente cuida de quem tá perto da gente também. Uma verdadeira inspiração, né, gente? Então já acompanha a doutora nas redes sociais e qualquer dúvida, chama ela lá. Pode mandar mensagem que ela vai atendê-los. Não é mesmo, doutora? Obrigada. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu estou aqui com a doutora Alessandra Lourenço e nós vamos falar de um assunto que eu nem imaginava e eu acho que você aí de casa também. Você sabe, de repente, por que a respiração bucal, ela afeta todo o nosso corpo? Olha isso que interessante. Por isso que eu trouxe ela, a doutora Alessandra Lourenço. Obrigada, prazer, Flavinha, é um prazer te conhecer, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Uma honra, né? Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Doutora Alessandra, fala uma coisa para mim. O que é, na verdade, essa respiração bucal? A respiração bucal é a respiração predominante pela boca. Então, o que a gente pensa? Ele só não tá... Eles acham assim, respirar pelo nariz é só puxar o ar. Mas quando isso acontece pela boca, o que acontece? A respiração, ela não é tratada, ela não é filtrada, né? E ela causa muitos problemas. Na verdade, é um distúrbio. É um distúrbio nervoso, é um distúrbio respiratório e é um distúrbio também postural. Por quê? A respiração bucal, vamos começar lá do começo. Por que todo respirador bucal tem ites? Rinite, sinusite, amidalite, otite, todas essas ites aí que nós conhecemos. Sim. Quem é responsável por filtrar o ar que entra, né, as bactérias, os vírus, são os pelos do nariz. Então, eles selecionam as bactérias que vão para o pulmão. Quando a pessoa respira pela boca, não há essa seleção, e nem o tratamento do ar, e nem a umidificação do ar. Então, o que acontece? A primeira coisa que fazem, vamos fazer cirurgia de amígdala, que são as tonsilas palatinas, mas popularmente conhecida por amígdalas, ou de adenoide. Isso é um grande erro, né? As amígdalas, tonsilas palatinas, elas aumentam para quê? Para que esses agressores não entram. Então, é uma defesa, é o corpo se defendendo. Ale, se eu tirar as amígdalas ou adenoide, vai ajudar? Naquele momento vai melhorar a passagem de ar. Só no momento. Só naquele momento, porque a língua não foi colocada no lugar. Entendi. Então, só vai mudar de lugar. Aí passa a ter otite. Vai tirar o ouvido também? É isso que a gente fala, né? Não. É um problema sério. Então,
O que que acontece? É por isso que ele tem, quando o nariz falha, então veja bem, o nariz, os olhos e o cérebro é um sistema integrado. O nervo trigêmeo é que está por trás dos três. Uma das partes dele é o ramo oftálmico. Então, pega a vista também. Presta Uau, atenção. então são vários fatores São que acometem vários aí. fatores. Sim. Olha só, quando o nariz falha, os olhos, os seios da face, eles inflamam, né? Então é por isso que a pessoa, ela não enxerga bem quando ela é respiradora bucal, ela fala que ela tem um peso nas pálpebras, ela tem olheira. Então é porque está tudo interligado. É um sistema que está todo interligado. Toda dor do corpo, ela passa pelo ramo do nervo caudal do nervo, o ramo caudal do nervo trigêmeo. Toda dor da face e Sim. do corpo. Então é por isso que o respirador bucal, ele Afeta tem tudo. dores de cabeça constante, frontal, né? Pegou os seios da face, aí Perfeito. pega a vista, ele tem dor de cabeça. Postural. Ah, O que que é a postura? O respirador bucal, ele anterioriza a cabeça dele para buscar o ar. Então ele coloca o trapézio, né? Ele deixa o trapézio em alerta. O trapézio não para. tá. E existe um par também de nervo acessório que chama acessório, que é o que cuida do trapézio. Ele é responsável pelo pescoço da gente ficar reto e os olhos no horizonte. O que que o respirador faz? Ele gosta de mastigar de um lado só. Ele tem essa predileção. Então a mastigação dele é unilateral, de um único lado. Então, com esse problema que tem no trapézio da anteriorização, mais o nervo acessório perdido, a pessoa ela acaba mastigando mais de um lado só e ela anterioriza a cabeça. Ah, entendi. E aí o que que acontece? O nervo acessório, qual é o trabalho dele? Trazer para frente. Ele tenta e não consegue. Então o que que a pessoa não vai ficar com o pescoço assim. O que que o corpo faz para compensar? Levantar Levantar. um ombro. Olha isso. E a pessoa acaba tendo esse declínio. É uma e fica- cascata de compensações que o corpo faz Tá. por causa disso. Uma cascata. E doutora Ale, eu estava até mesmo lendo a nossa pauta, né, enfim, pelo seu conhecimento, existem alguns sintomas que são frequentes e confundidos até mesmo com o TDAH e também a hiperatividade. Tem muito a ver esse Tem daí? muito a ver, tem muito a ver. O respirador bucal, ele não tem sono reparador, né? A Ele, pessoa não consegue descansar. ela não então. consegue. Por quê? O corpo dela está em alerta. Para você ter uma ideia, quando eles roncam, o corpo, para essa pessoa acordar, ele dá uma descarga de cortisol, ele leva o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então é um corpo que ele acelera o coração. Então você imagina o corpo uma noite inteira elevando o cortisol e acelerando o coração para você poder acordar e não morrer afogado. Às vezes as pessoas falam, morreu dormindo. Não, ele morreu porque ele não respirou, né? Entendi. É muito perigoso. O que que acontece? O que que o respirador bucal, a língua dele vai para baixo e para trás. Então isso impede a passagem de ar. A língua ela é grudada na mandíbula, traz a mandíbula para trás, o que também impede a passagem de ar. Então, quando você observa um respirador bucal, ele sempre tem a mandíbula para frente. Tá. E perdão, a maxila Lá para pra frente e a mandíbula para trás. Entendi. O que que as pessoas fazem? Vamos fazer uma cirurgia ortognática Ortognática. para trazer a mandíbula. Se a língua não está na posição correta, nada adiantou. Vai voltar Vai novamente. voltar, vai voltar. E me fala uma coisa, como que é feito esse tratamento? São sessões? Como que é, doutora Alessandra, para a pessoa voltar a ter os benefícios, por exemplo, de uma respiração normal? Normal. Você falou do TDAH, né? Perdão. O TDAH, ele também tem uma coisa que... O que que acontece? Quando a pessoa não dorme à noite, ela não consegue fixar o conhecimento. Então, ela não consegue fixar o conhecimento. Manter ali. Ela tem memória, a memória dela é péssima. Tem um exame que a gente faz no consultório, que é a biorressonância, vê lá, déficit de memória, pulmão. É uma pessoa que tem baixa oxigenação, né? Então, assim, TDAH. Aí a criança, ela é hiperativa, porque o cérebro, como ela não dormiu à noite, o cérebro dela tenta acordar ela o dia inteiro. E como é que acorda uma criança? Pula, corre, vai, bate, grita. Então é aquela criança que ela tem uma série de problemas. E aí o que que as pessoas fazem? Ritalina, Respiridon. E não é nada disso, é só uma criança que não dorme. Se ela tem 8 anos, ela não dorme há 8 anos, porque o corpo Nossa. dela, ele vive em alerta. Uau! E como que é esse tratamento?
Nós temos 2 sistemas. Nós temos o sistema MyoBrace, que é um aparelho que trata o respirador bucal. O respirador bucal, a complexidade dele vai indo para sono, ronco, apneia do sono, bruxismo, DTM, fibromialgia, enxaqueca, porque chega uma hora que a mandíbula, né, De ela tanto- vai para trás, ela vai Uhum. junto. A língua vai para trás, a mandíbula, ela também vai para trás. O côndilo vai para trás, ele acaba macerando, né? Então, nós temos 2 sistemas que tratam a respiração bucal. É o sistema MyoBrace, que é um sistema australiano, e existe o sistema RFA, o método HBTC. É com esse que eu trato 90% dos casos. É um aparelho, então. Isso, é um aparelho, os 2 são aparelhos, tá? Tá. O MyoBrace são 3 aparelhos. A primeira etapa coloca a língua no lugar. Quando nós colocamos a língua no lugar, a musculatura errônea que foi desenvolvida, porque o respirador bucal fica assim, ó. Então ele tem uma musculatura toda desenvolvida errada. Então, quando você coloca a língua no lugar, a mandíbula vem, o côndilo encaixa a mandíbula certa e ela passa a respirar pelo nariz. Então, o primeiro sistema dele é colocar a língua no lugar. O segundo, quando você desprograma, você coloca essa musculatura no lugar, as bases ósseas tendem a voltar ao lugar. Aí você vai falar para mim, mas com 70 anos, com 80, com 90, Não tem idade. não tem idade para você colocar a língua no lugar. Gente, que sensacional. Olha que incrível, não tem idade. O pessoal fala, é só para criança? Não, Não. é para qualquer idade, tá? Então, ele faz essas 3 funções. A primeira, ele posiciona a língua. A segunda, como a base volta ao lugar, então ele tem uma parte que acerta a base, tá? E o último é a contenção. Então, são 3 aparelhos diferentes que você troca a cada 6 meses. O preço é em dólar, né? Então, ele acaba saindo R$ 12.000. Esse não é o problema do respirador bucal, porque, como eu te expliquei, ele não dorme à noite. Quem não dorme à noite acorda cansado, fatigado, é. não tem memória, irritado, N fatores aí, né, doutora? irritabilidade, ansiedade, ao TDAH, ansiedade, irritabilidade, alteração de humor, uma hora tá legal, outra hora tá bravo, tá gritando. Como que é feito? Chega no seu consultório e faz o diagnóstico? Como que Nós fazemos uma anamnese, aí depois eu faço uma biorressonância e peço os exames. Os exames você vê claramente o respirador Ponto. bucal. Já Na fala hora. batata, é isso? Eles têm o seio frontal um maior que o outro, então na radiografia mostra um seio maior que o outro. O seio maior é o lado que ele mastiga, né? O que ele consegue respirar. Você vira ele de lado, você vê a mandíbula para trás e fechando a passagem de ar, a orofaringe bem diminuída. Né? De frente você vê os côndilos todos alterados, o encaixe da ATM já todo alterado também. Gente, Não, é triste. impressionante isso. Eu vou te falar que os meus pacientes, eles vêm me buscar por causa da estética, né? Você viu os resultados, Sim, é incrível, incríveis. é incrível, Gente, incrível. mas eles nem imaginam o quanto isso é também funcional, né? Uma noite de Pra que sono. botox? É verdade, Doutora gente. Lê já corrige já você. Pra que verdade. fazer mandíbula? Doutora Alessandra Lourenço. Eu vi. A gente já corrige na hora. Na hora. E aí, o que que acontece? O problema é que esse aparelho, ele precisa de exercícios, os 2, tá? Os exercícios do MyoBrace é uma técnica australiana. Então, lá na Austrália, o dentista põe o aparelho e eles chamam de educadores que vão dar esses exercícios. Aqui no Brasil, quem são os educadores? Fono. Fono. São eles. E o que que eu acho? Eu acho que o brasileiro, o problema dele não é o valor, porque todo respirador bucal chega tomando fluoxetina, cetalina, Tudo com ina. tudo lá. com ina. Ele É. toma muito relaxante muscular por causa do trapézio sempre em alerta, o acessório. Ele é todo descompensado, né? Então ele toma remédio para as ites, antibiótico. Ele toma anti-inflamatório para o pescoço e para o ombro. Ele toma Ritalina porque ele não dorme à noite, ele é cansado, ele não tem memória, e é TDAH, e é TEA, é TOI, e não é nada. É só, Não é nada, é só o erro da respiração, é gente. só isso. Então, para ele, nem é o dinheiro. Ele é obrigado a ter convênio. Outra coisa, ele tem mais pedra no rim, apendicite, mulher ovário policístico, por uma explicação básica. Levantou um ombro, o rim de um lado levanta, do outro lado comprime. Por isso que eles têm problema no joelho. Um lado totalmente comprimido, o ombro totalmente. Caraca. Pedra no rim.
O apêndice Top. circula? Não circula. E Que estudo também eles lindo. têm uma dificuldade, porque eles não oxigenam. Eles não oxigenam bem. Então, o cérebro não tem muita oxigenação. Então, quando a pessoa usa esse aparelho, né, ela volta a oxigenar, é outro nível, Outro né? nível. Mas o brasileiro não é o problema do dinheiro de ser 12 mil aparelho, o problema é ele ter tempo para fono. Ele Sim. não vai fazer isso. O sistema RFA, que é o regulador de função Aragão, que é o método HBTC, que eu fui aluna do Wilson Aragão, que é o inventor do aparelho, ele colocou esses 3 aparelhos em um só. Então, é o que eu mais uso. E ele só pede 4 exercícios. Flá, tem uma coisa que é importante. Se você usar o aparelho e não fizer os exercícios, Não ele resolve. não funciona. Ele não funciona. É 50-50, né? 50 do aparelho, 50 do paciente. E tem que Exatamente. ter essa parceria. Eu vou te contar uma coisa que você vai ficar chocada. Agora você vai falar, nossa, Lê, eu não acredito nisso. O sistema RFA, ele posiciona a língua no lugar e impede ela de ir para trás e para baixo. Então, quando a língua vem para frente, a mandíbula vem para frente. Por isso que não precisa fazer cirurgia. Você É. pode ter 60 anos de idade, a sua mandíbula vem para frente. Sim. Ela é grudada com a língua. Uhum. Então, ele reposiciona a língua, impede ela de ir para trás e para baixo. Então, aí a gente já acabou com o ronco e com a apneia, né? Por que o ronco, a apneia e o bruxismo? Porque quando a língua vai para trás e para baixo, ela tampa a passagem de ar. Entendi. E aí o corpo vê que a pessoa não está respirando, ela aumenta o cortisol e dá taquicardia. E existe o bruxismo pela ansiedade, pela insônia também, né? É, vários fatores. Vários fatores. Então, este aparelho, ele faz tudo isso com um aparelho só. O tratamento são 6 meses, tem que usar 20 horas. Então, às vezes, uma pessoa fala, eu prefiro o sistema MyoBrace, porque é 1 hora por dia e à noite. Pois é, mas você vai ter que fazer 30 exercícios. Esse aqui são Você 6 usa meses. 20 horas em 6 meses com 4 Acabou. exercícios. Mas e se eu Perfeito. usar 6 meses, e se eu usar só para dormir, vai resolver? Não, Não. não vai resolver, porque tudo é estímulo para o cérebro. Então, veja bem, quais são os exercícios? É você não morder o aparelho, senão você danifica ele. O segundo exercício é você pôr uma correntinha entre os lábios. Você já está com o aparelho mesmo, você só vai tirar ele para comer, tá? A gente vai fazer o quê? Daqui 6 meses eu vou tirar esse aparelho e nunca mais você terá isso. Uau. A gente não pode falar nunca mais. Isso até o Dr. Wilson Aragão nos orientou a não falar isso para o paciente, porque vamos dizer que ele pode ter um problema, se separou, perdeu a mãe, ficou obeso e tem apneia. Você falou que eu não ia ter mais, então a gente não diz isso, tá? Mas pela respiração bucal, acabou. Zerou. Zerou. E assim, Perfeito. é um exercício que não é difícil. Você já está 20 horas com o aparelho, só pode tirar para comer. Então, existe uma corrente que come 3 vezes ao dia e tem aquela corrente das 6 horas, 6 refeições ao dia, né? Então, Uhum. a gente dá meia hora para cada uma. Então, você tem aí 4 horas para ficar tranquilo. Tranquila. Tranquilo. Ah, Lê, hoje eu tenho uma entrevista, eu posso tirar? Pode, mas depois você come em 5 minutos. Vamos brincar é essa compensação que a gente pode fazer. Entendi. Eu posso usar 10 horas e aí a gente aumenta o tempo? Não, isso não existe. Tá. É sagrado, esses 6 meses, tá? E quais são esses exercícios? Poxa vida, são super simples. Você já está com o aparelho, é só você pôr a corrente. Quando você encosta os lábios, a língua vem para o palato ou para o céu da boca, que é o lugar certo. E aí você passa a respirar. Então o cérebro começa a receber estímulo que você está respirando pelo nariz. Posso te contar uma coisa que vai te chocar? Muitas pessoas não respiram porque o cérebro parou de mandar informação. Tá vendo? Só respira pela Boca. ele E para aí de não- mandar informação. Aí você colocou o aparelho e você começou a mandar sinais para ele volta a mandar. a funcionar. Outra coisa curiosa que todo respirador bucal tem que fazer. Pinga o limão do lado que vocês mastigam. Pinga do outro, vocês não vão sentir. O cérebro parou de mandar estímulo uma vez que vocês não usam. E a mastigação também. Eu mastigo só desse lado, o pterigoide lateral desse lado é que abre e fecha. Eu não mastigo desse, para de mandar mensagem. Então, olha que legal. Quando você põe essa correntinha e sela, você começa a mandar mensagem. Ah, ela tá respirando agora pelo nariz, legal. Aí ele começa a mandar estímulo. Entendi. O outro exercício, você vai mastigar desse lado, vai contar até 10 e vai engolir. Aí depois você vai mastigar do outro lado, contar até 10 e engolir. Ale, isso é para acertar a mastigação? Não. Isso é para devolver o pterigoide lateral que ele parou. É ele que abre e fecha a boca, do lado oposto. Então, você volta com ele também.
e o ombro começa a ir para o lugar. Você viu a foto que eu te mostrei? Um Sim. ombro assim, 3 meses depois, o ombro certinho, Alinhado já. alinhado já. E o quarto? Dormir, coloca ele para dormir. O pessoal fala, mas coloca ele para dormir? Sim, porque senão a língua vai para trás e para baixo. Sim. A gente precisa ensinar que o lugar dela é no palato. É você cerrar os lábios e passar um microporo ou um esparadrapo. Pronto. Pronto. É isso. Gente, eu queria continuar aqui falando. Eu acho tão importante a gente levar. Eu nunca imaginei isso daí. É Olha que incrível. aula que eu tive hoje. E você de casa acompanhando a gente. Ale, infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu gostaria de falar mais sobre esse assunto. Se você quiser voltar num próximo programa para a gente dar continuidade também em outros assuntos, o nosso convite está aberto. Combinado, meu Eu amor. quero que você passe as suas redes sociais para o pessoal de casa que gostaria de ver esses resultados e ter o conhecimento, ou até mesmo marcar uma avaliação, uma consulta. Com certeza, Como é que você- transformador. A minha rede social é @doutora, DRALE Lourenco. Vocês precisam aprender mais sobre isso. O Com tratamento não é cirurgia ortognática. Colocou o aparelho, a mandíbula vem sozinha. Não adianta fazer a cirurgia ortognática e não colocar a língua no lugar. No lugar. Também não é aparelho ortodôntico, pessoal. O dente está torto porque a bochecha pressiona, joga para dentro e a língua está em desequilíbrio para combater essa força. E também porque a língua, quando está em posição, ela faz o palato crescer. Então, ele não desenvolve quando ela está em posição. Então, ele fica menor, os dentes ficam tortos. E também, pessoal, não é tirar a amígdala e nem a adenoide. Isso vai ajudar naquele momento, mas depois vocês perderam a defesa do corpo. Então é isso, siga minhas redes sociais. E se você é respirador bucal ou reconhece um desses sinais, agenda uma consulta comigo. Olha, Lourenço, obrigada, amor. Obrigada a você, Até a Flavinha. próxima. Até a próxima. Gente, hoje é a estreia dela, doutora Márcia Nascimento, advogada em Direito da Família e Sucessões. Isso. É isso mesmo, Isso doutora mesmo. Márcia? Prazer imenso. Olha, já estava namorando fazia tempo, nós duas, né? Verdade, Flávia. Seja bem-vinda aqui na nossa casinha, diretamente para sua casinha. Vamos levar assuntos importantes, né? E hoje, para a gente, até mesmo a minha primeira pergunta. Muitos dos relacionamentos, eles se acabam, né, doutora Márcia? Qual que é o erro mais comum que faz as pessoas perderem dinheiro, tempo e principalmente paz? Flávia, antes de responder a sua pergunta, quero agradecer o convite. É Obrigada. um prazer muito grande estar aqui com vocês no programa Em Dia e desejo muito sucesso para você e para a nós. sua equipe. Para nós. Quando o relacionamento termina, Flávia, normalmente as pessoas elas estão ali envoltas por emoções. Então, elas acabam agindo de forma precipitada. Então, como a minha mãe dizia, né? Chutando O pau da barraca. o pau da barraca, não pensa, não busca orientação. Sim. É muito importante procurar orientação jurídica, orientação emocional, porque eu acho que ninguém casa para se separar. Não. Normalmente é um processo muito doloroso. Então, é não procurar orientação, tomar decisões precipitadas, ali está Do realmente... impulso, né? Exatamente, por impulso. Eu acredito que seja isso. E doutora Márcia, qual que, por exemplo, é o primeiro passo que ou a mulher ou o homem deve tomar mediante a uma separação? Primeiro passo é procurar um advogado. Procurar um advogado, e de preferência um advogado que seja especialista em direito de família. Perfeito. Não um generalista. Porque quando nós nos formamos, nós temos a carteira da OAB e nós estamos aptos a trabalhar em qualquer área. Só que quando você faz de tudo, você não é bom em tudo. Você não consegue ser bom em tudo. Atender todo, né? Você até trabalha Sim. em todas as áreas, mas você não consegue ser especialista em todas as áreas. Perfeito. Então, o principal é procurar um especialista em direito de família, catalogar ali patrimônio, porque às vezes acontece uma ocultação de patrimônio. Então, alguns cuidados, se envolve filhos, se fazer ali, já regulamentar, não aceitar acordo de bocas, acordos informais. Às vezes a pessoa acaba... Eu vou ficar com isso, você, né? fazendo de boca, ou então, eu vou pagar a pensão, só que
se você tem um acordo informal, você não consegue depois executar. Não adianta você chegar no judiciário e falar, ah, mas eu fiz um acordo de boca. O juiz ele trabalha com provas. Então, todos esses cuidados são recomendados. E me fala uma coisa, separação e divórcio, você falou de cuidados, a pessoa deve ter sempre esse cuidado, né? Sim, com certeza. Principalmente quando você não confia na outra parte. Né? Sim. Porque tem pessoas que escondem ali bens e você não tem Opa! ciência. Até contas bancárias. Exatamente. Né? Até imóveis, tá? Imóveis, investimentos. E às vezes acaba pressionando também a pessoa. Às vezes a pessoa quer se separar, mas ela tem medo de ficar sem os filhos, sem as crianças. E a pessoa acaba fazendo uma pressão grande psicologicamente. Ah, se você se separar, eu vou ficar com a guarda da criança. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu falo que o melhor caminho é sempre o diálogo. Perfeito. Tentar dialogar. Se não houver diálogo entre as partes, procura um advogado. É que as pessoas, elas não agem de forma preventiva. Então, elas só procuram um advogado... Quando já tá lascado. Exatamente. Então, assim, contratar um advogado não significa que você vai dar entrada no divórcio, mas significa que você já vai estar orientado de como que você deve proceder naquele caso. E me fala uma coisa, quais são os sinais, por exemplo, você deve ver muito isso no seu escritório, que mostram que um casamento já virou mais que um problema jurídico aí? Olha, quando há manipulação emocional, quando a pessoa, o que nós acabamos de relatar, a ocultação do patrimônio, a pessoa não confia no outro. Hoje a gente tem violência doméstica, né? A violência doméstica ela não é somente agressões físicas, então começa a fazer também pressão com as crianças, igual eu falei em relação a se você fizer isso, você vai ficar sem as crianças. Aquela dependência econômica que às vezes a pessoa morre de medo de sair de um relacionamento porque não tem como se sustentar. Então, se você já está pensando em se divorciar e está com medo de, não vou conseguir ficar... Acontece muito isso, viu, Sim. Flávia? Da pessoa não sair de um divórcio porque ela não, é dependente economicamente do outro. E me fala uma coisa, né? Dentro dessa questão de dependência, nós sabemos que tem outros tipos de dependências e etc. Inclusive a violência patrimonial. Sim. E por que muitas mulheres sofrem isso e sem perceber, doutora Márcia? Porque você está ali dentro de um relacionamento, a maioria das vezes você confia no seu parceiro. Então, a violência patrimonial, ela é um tipo de abuso que está lá prevista na Lei Maria da Penha. Então, o parceiro, às vezes, não quer que aquela pessoa trabalhe, justamente para ser dependente financeiramente dela. Em todos os fatores, né? Exatamente. Então, ela vai fazer o quê? Às vezes esconde a carteira de trabalho, às vezes quebra o material de trabalho da pessoa, ou então deixa de pagar uma pensão. Tudo isso é um tipo de violência patrimonial. Existem vários outros tipos de violência patrimonial, vários verbos, né? Ocultar, destruir. E a gente pode até trazer esses temas para cá, né? Com certeza. Mais específicos. Eu até deixei em aberto o pessoal que já segue a gente nas redes sociais, depois quiser mandar alguns temas para a gente, super válido, né? Exatamente. Doutora Márcia vem, abre sobre essas questões que a gente esteja falando. E a traição, ela pode gerar algum tipo de efeito jurídico? Por exemplo, esse casal, ele está se separando, mas houve uma separação de uma traição, de repente, da mulher ou do homem. Existe algum efeito jurídico sobre isso? Então, eles perdem, isso é mito ou verdade? Que eles perdem, não tem direitos. Descobriu a traição, perdeu. Mentira, né? Pela cara dela é mentira. Então, hoje não se discute mais culpa no divórcio. Antigamente se discutia, mas hoje o judiciário ele não quer saber se traiu, se não traiu. Então, assim, em relação a bens, em relação à guarda, os direitos que foram adquiridos ali na constância do casamento, eles são preservados, independente de se houve a traição ou não. Quais os efeitos jurídicos que pode acontecer na esfera civil? Aí a gente sai da esfera do direito de família e vai para a esfera do direito civil. Se houve ali... como que foi feita essa traição? Quais são os danos que foram causados? Né? Porque não é só falar que tá doendo, eu tô sofrendo. O juiz ele não quer saber disso. Mas se foi feito de uma forma vexatória, se muita gente ficou sabendo, como que foi
como que chegou essa informação para outras pessoas, quais são os danos que foram causados para a pessoa que sofreu a traição. Aí sim gera efeito jurídico, caso contrário não. Agora, doutora Márcia, assim, eu amo falar muito sobre esse assunto, principalmente da questão de família, que nós sabemos que são fatores que acometem diariamente na vida de várias pessoas. E depois da separação, a gente sabe que vem a questão dos filhos. Eu queria que você voltasse no próximo programa para nós abordarmos esse assunto da guarda dos filhos. Como que fica isso, né? Porque vem a separação da esposa, do marido, mas e aí? Como que fica a questão dos filhos? Bora? Claro, com certeza, bora. Então, tá bom. Doutora Márcia, qual que é o seu, como que consegue ver os outros conteúdos que eu sei que você coloca nas redes sociais, até mesmo para acessar o seu arroba? É @MárciaNADV. Muito obrigada pela sua estreia, seja muito bem-vinda aqui na nossa casinha, com muitos assuntos importantes a serem falados, viu? Flávia, eu amei estar aqui com você. Ai, obrigada. Obrigada. Gente, agora eu quero convidar vocês para compartilhar essas dicas com eles. No quadro de hoje, vem chegando o Em Dicas. Em Dicas de hoje, na Pizzaria Soggiorno. Tô aqui com o Guilherme, proprietário aqui da casa, e a gente já começa o quadro é o Em Dicas, mais uma dica para o Bom Dia Saúde, por que não? Essa daqui eu nunca vi nada igual. Pizza Light, mais conhecida, a queridinha pizza de alface da casa. Conta um pouquinho pro pessoal, Guilherme, como é que funciona essa Pizza Light de alface? Bom, essa pizza é uma criação aqui da Soggiorno. É uma pizza que faz muito sucesso aqui na casa, é uma pizza que vai com a massa pré-assada, vai um molho de limão embaixo, carpaccio, alface, rúcula, cenoura e palmito. Vou servir aqui para me acompanhar aqui, vou experimentar aqui, nunca vi nada parecido. E a massa também, né? Uma massa aqui, você comentou comigo aqui, é 3 dias, né? Isso, a gente faz com antecedência porque ela fica bem crocante, fica bem boa. Olha a crocância, olha o barulhinho aí, ó. Caramba, que delícia. Vou pegar um pouquinho de tudo aqui, a massa, o carpaccio, o alface. Eita. Nossa. Como combina, né? Boa, né? Nossa, que delícia. Surpreendeu a pizza de alface? Olha, muito, muito gostosa. Nota 10. Não tem como dar outra, não. Nota 10. Cara, é gostosa mesmo. Gostosa mesmo. Não tem como. É muito boa. Renan, vou te servir nosso vinho da casa que a gente fez aqui, comemoração aos 40 anos. Leva o nome da casa, né? Soggiorno, né? Isso, é nosso Soggiorno Reserva. Posso dar uma olhada aí? Cabernet Sauvignon Reserva, uma das minhas uvas preferidas. Obrigado, Gui. Inclusive, esse vinho que eu fiquei sabendo aqui foi para comemorar Hoje tem 42 anos aqui a casa, não é isso? E foi para comemorar os 40 anos em 2024. Né? 2024, a gente fez em outubro 40 anos. Tradicional. E essa pizza também, quarentane por conta dos 40 anos da casa, né? Exatamente, Renan. A gente criou essa pizza, uma pizza que vai mussarela de búfalo, um presunto alemão, farofa de pistache e o creme de burrata. Você conta um pouquinho desses 40 anos, essa tradição de vocês. Aí começou com o seu pai lá, né? Isso, começou, meu pai, o sócio fundador, Antônio Carlos, 42 anos atrás, meu pai pegou aqui uma residência que era do meu avô, criou a Soggiorno e graças a Deus até hoje é um sucesso absoluto. Vocês vão vendo aí um ambiente super convidativo, familiar, tradicional, que é o mais legal, com muito sabor e qualidade. E essa daqui também é uma das estrelas da casa aqui, essa daqui é belíssima, né? Vou servir ela aqui, dá licença aqui. Dá aquela esticada no queijo aqui, ó.
provocar o pessoal que está assistindo lá em casa. Olha que de maravilha. Essa belíssima vai o quê, Guilherme? Isso, essa é uma exclusividade da casa. Essa pizza fez muito sucesso e ainda faz sucesso até hoje. É uma pizza para quem gosta muito do agridoce. Então, assim, a gente tem uma mussarela, gorgonzola, uma geleia de figo que a gente faz aqui na casa e o presunto parma em cima. Que delícia. Mistura muito difícil dar errado, ainda mais com a qualidade da Sojourner. Eu vou experimentando por aqui também. Saúde. Esse é um creme de pistache? Finalizou com creme de pistache. Essa sobremesa aqui é o Piccolo Calzone. O Guilherme vai contar um pouquinho que novidade que é essa aqui, Guilherme. Conta pro pessoal lá de casa. Essa aí é o último lançamento da Sojourner, quando a gente fala de sobremesa. É uma massa, dentro a gente tem um coulis de morango, um creme de morango que é delicioso que a gente faz aqui. Fecha a massa, vai pro forno, quando ela sai, a gente finaliza na mesa. Deixa eu te ajudar que essa aí. Olha quanto recheio, que delícia. Qual que é esse recheio? É morango? Isso, é um coulis de morango e aí a gente finaliza com creme de pistache. Que delícia. Faz tempo que tem essa receita no cardápio? A gente tá com ela já tem 3 meses. 3 meses aqui na casa. E tá saindo bem, porque lindo é. Olha isso aqui, ó. Tá saindo bem? Saindo, graças a Deus tá saindo. Agora vamos ver se você gosta. Vou experimentar agora. E para quem quiser também, além dessa sobremesa, as outras, cardápio completo, pizzas sazonais e todos os detalhes aqui da Sojourner, já vão seguindo aqui nas redes sociais. Sigam muito Pizzaria Sojourner. Tamo junto. Obrigado. Não tem pra ninguém. Falou em pizza, falou Master Pizzaria. Hoje eu estou aqui em Hortolândia. Vim trazer para vocês um conceito totalmente diferente e pizzas saborosas de primeira qualidade. Hoje o Alexandre vai contar um pouquinho pra gente da história dele aqui na Master e também mostrar as opções de pizzas que ele tem aqui, que eu sei que são bastante, viu? Aqui foi uma oportunidade que eu abracei com os dois braços, 2 pernas, com tudo, com o meu coração. Aqui eu comecei como motoboy. Eu abracei uma oportunidade que eu tive e hoje eu sou proprietário há 7 anos. Quando eu comecei tinha 35 sabores no cardápio, eu elaborei alguns. Agora a gente tem 100 sabores e muitas variedades, todos sabores muito top. Podem vir conhecer que vocês não vão se arrepender. Tenho certeza disso, porque vocês vão ver as imagens aí, gente do céu. E além das pizzas, o que mais a casa tem? A gente também tem calzones, que são com as mesmas massas de pizza, que é mais uma refeição individual. Olha o que é recheio. Não, criançada deve pirar nisso ali, né? Com certeza, todos gostam. Adultos, criança, adolescente, todos eles amam. E hoje você preparou o que pra gente aqui? Nós temos o calzone aqui, Sim. né? De creme de avelã. Tudo primeira linha, né? Sim, com certeza. Tudo produto primeira de qualidade. linha. E o que você colocou pra gente aqui? A gente colocou pizza de costela com rúcula e tomate seco. Legal. A gente fez pizza de pepperoni master. Tenho a Cancun, que chama o nome da pizza. Eu tenho a frango master, que é frango com bacon e requeijão. Aí eu tenho a de chocolate de avelã com morango. E tenho a nossa carro-chefe doce da casa, que são essas aqui. Vou até mostrar pro pessoal. Olha aqui, gente. Olha essa pizza. Porque aqui a gente gosta de fazer vocês passar à vontade, justamente para você ficar com água na boca e vir aqui conhecer o pessoal. Com certeza. Gente, olha o que é recheio, a qualidade das pizzas. E aqui é delivery, né? Com certeza. Aqui é delivery, retirada no balcão. A gente está localizado na Avenida Teresa Ana Secobreda, número 905, aqui no Vila Real, na cidade de Hortolândia. A gente entrega em toda a região de Hortolândia. Pode pedir que a qualidade é a mesma. Pode procurar por Pizzaria Master _. Esse é o nosso Instagram e o nosso Facebook. Aplicativos de delivery estão em todos? Temos em todas as plataformas. Perfeito. Para você que quiser conhecer a Master Pizzaria, entre em contato, procura o Alexandre e vem ver o melhor, né? Porque tudo que é bom acaba
em pizza. Com certeza. Eu também queria agradecer a toda a minha equipe, que sem eles também não aconteceria, e principalmente a meus amigos e clientes, que sem eles nada disso aconteceria. Isso aí. Eu quero agradecer a você aí de casa que nos acompanha, a sua audiência é mais que especial. Eu vou ficando por aqui e olha, eu espero vocês até sábado que vem. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!